compartilhar um texto com vocês, que está lá em Neemias. Se você está com a sua Bíblia aí, abre lá Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. O pastor tem dificuldade de achar Neemias. Você pode abrir no meio da Bíblia, aqui em Salmos, e voltar a alguns livros que você vai achar mais fácil. Neemias, capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia, vai acompanhar, dá um glória a Deus aí. Tecnologia é uma bênção, né? Antigamente eu lembro que as brincadeiras, quando a gente ia pregar, era assim: abre tua Bíblia lá em Neemias. Aí o povo demorava, fala, tem na Bíblia, hein? Não dá nem para brincar mais assim. Você abre no celular, digita Neemias, acha rapidinho. Tem que achar uma piada nova agora. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua presença já é real neste lugar, que o Senhor fale conosco, trate com a nossa vida, fale em cada coração, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos de Ti. Por isso, meu Deus, trate com a Tua igreja, trate com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 1, eu vou ler um pouquinho do 1, depois eu vou ler um trecho lá no 2 também, mas você não precisa abrir agora não. Eu quero ler o versículo 4 apenas do capítulo 1, que diz assim: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns anos eu fiquei chorando durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus, do céu Tu és grande, e nós Te tememos, Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve a oração que faço de dia em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que por meio de Moisés deste. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei por outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Amém? Essa palavra é interessante, né? Que às vezes Deus coloca umas palavras no nosso coração e você não entende quando às vezes você vai usar, quando você vai pregar ela. Essa palavra ela já estava dentro de mim, no meu espírito, já há alguns dias, e quando a pastora me disse para mim ministrar hoje, eu já sabia exatamente o que falar. E quando isso acontece, uma coisa é muito evidente: é porque Deus quer falar com alguém, certo? Eu creio que Deus quer falar com vidas aqui essa noite. Eu creio que Deus quer falar com pessoas que estão acompanhando também online, que ligou o seu celular ou a televisão para poder assistir. Presta atenção uma coisa. Por que ele sentou e chorou? A Bíblia diz assim: Neemias, quando ouvi isto, eu sentei e chorei por dias. E olha só, ele ouviu o quê? Que o seu povo, que estava todo espalhado,
alguns retornaram para a sua terra, e lá, na sua terra, estava toda destruída. O povo de Israel, quando foi espalhado, foi invadido Israel, muros foram derrubados, casas foram destruídas, não tinha mais nada. E quando isso chegou no ouvido de Neemias, ele sentou e chorou muito, muito. E nasceu esse tema no meu coração, que o tempo de chorar acabou. Eu vou dizer de novo, isso é profético, essa palavra é profética sobre a vida de algumas pessoas. O tempo de chorar acabou. Dá essa notícia para essa pessoa perto de você e fala assim: o tempo de chorar acabou. Eu creio, o tempo de chorar deu. O interessante é que quando Neemias ele ouve o que falaram, a reação dele foi o quê? Sentar, chorar. Essa é uma reação nossa, de quando as coisas não estão legais. Então, quando as coisas não estão bem, o que acontece conosco? O choro, muitas vezes, é inevitável. Por quê? É uma reação do ser humano. Entenda algo. Chorar não é o problema. Chorar alguns dias é comum. Mas tem um determinado momento da nossa vida que nós precisamos entender que precisamos parar de ficar chorando. Vai ter um período de choro. Vai ter um período que a gente vai sofrer. Que a gente vai ficar se lamentando. Como que está difícil. As portas não se abriram. Como que está difícil? Será que nós vamos ter uma solução para o problema que nós estamos enfrentando? Será que a provisão vai chegar? Será que nós vamos conseguir romper com toda a dificuldade que estamos vivendo? E ali a gente começa a viver dias de luto, dias de dor. Só que, entenda uma coisa, o tempo de chorar, ele tem um prazo de validade. O tempo de dor, ele tem que ter um prazo de validade. E qual é o prazo de validade do tempo de dor, de choro, de luto? Qual é esse prazo? E quem determina esse prazo? É Deus que determina o tempo de você ficar chorando? É Deus que olha e fala assim: escuta, eu sei que as coisas não estão legais para você, então fique aí chorando 1 ano, 2 anos, 3 anos. É Deus que determina. Eu posso te dar rapidamente 2 bases bíblicas de que o tempo de luto e o tempo de choro é o homem que decide. Quando Davi, ele cometeu um grave erro, ele adulterou e ele engravidou Betseba. Logo, veio o profeta e o confrontou e disse assim: o filho que está no ventre de Betseba irá morrer. Sabe o que aconteceu? Ele sabia que aquilo era o fruto do pecado dele, mas mesmo assim ele não queria perder. Mas a Bíblia diz que ele chorou. A perca que ele teve, ele chorou. E ele se levantou e falou assim: agora eu vou trocar as roupas, as vestes, as roupas de luto, elas serão trocadas. Neemias, a Bíblia diz, e aqui está a base principal para hoje, naquilo que nós vamos falar, ele chorou. Porém, a Bíblia diz que passaram alguns dias, ele não apenas ficou chorando, mas ele tomou uma decisão. Escuta algo aqui hoje. Você tem vivido dias difíceis? Tem passado por um período complicado?
tem chorado, derramado lágrima. Às vezes tem falado assim: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está escutando? Será que o Senhor não está vendo a minha dor? Vou dizer para você algo. Deus está vendo a sua dor. Mas o que muitas vezes Deus espera da gente é qual a reação que vamos ter em meio à dor. Porque Neemias, ele sentou, chorou, derramou as lágrimas por alguns dias, orou a Deus de uma forma muito inteligente. Ele disse assim: Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra está escrito assim, que se nós pecássemos, o Senhor nos espalharia por toda a terra. E eu não estou aqui para condenar aquilo que o Senhor disse. Eu não estou aqui para ir contra a tua vontade. Mas eu estou aqui também para lembrar o Senhor que da mesma forma que o Senhor disse que se nós pecássemos, o Senhor nos espalharia, mas que também se nós voltássemos para o Senhor nos ajuntaria e nos traria de volta. Você sabe que eu vejo uma coisa? Que muitas vezes falta para nós conhecer aquilo que Deus fala. Muitas vezes falta para nós entender o que a Bíblia diz, para que a Bíblia seja a nossa oração. Quando a Bíblia for a nossa oração, nós vamos estar orando conforme aquilo que Deus disse para nós. Nós vamos pegar a palavra e vamos falar: Senhor, o Senhor disse, assim está escrito, por isso eu te peço. Você sabe que isso é muito poderoso? A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, por que muitos pedem e não recebem? Você sabia que tem oração que Deus não responde? Uma delas qual que é? Por que muitos pedem e não recebem? A Bíblia diz, porque pedem fora da vontade de Deus. Pega essa chave para a tua vida. Quando você conhece as Escrituras, quando você conhece as promessas, quando você conhece aquilo que Deus disse, quando você tem ideia do que está escrito aqui, na sua oração você pode usar a palavra. E isso é muito poderoso, porque foi o que Neemias fez. Ele falou: Senhor, eu não estou aqui para falar que o povo errou e o Senhor não deveria ter feito, espalhado o povo de Israel pela terra, mas estou aqui para dizer que da mesma forma que o Senhor espalhou, mas se nós voltássemos para o Senhor nos ajuntaria. Então, move, Deus, põe a tua mão, age sobre a nossa nação. E isso foi muito poderoso. Quando você vira para Deus e fala assim: Senhor, a tua palavra está escrito. O que Jesus fez quando ele foi confrontado pelo diabo? Ele usou o quê? Jesus usou o quê? A palavra. Você entende que isso é poderoso? Você usar a palavra nas suas orações, no seu dia a dia. Neemias, ele usou aquilo que estava escrito. Neemias liberou aquilo que Deus tinha falado. Só que acontece algo. No meio de uma oração sincera, e eu posso falar isso para você com experiências que eu já tive com Deus. No meio do choro e no meio de uma oração sincera, muitas vezes vai nascer em nós, eu posso dizer para você, algo que vai ser o combustível para reviravolta na nossa vida. Você sabe qual combustível é esse? A indignação. A indignação vai ser gerado em você. E a mesma coisa, quando você está de joelho dobrado, você está clamando por algo. Senhor, move, a tua palavra diz isso. Dentro de você vai gerar uma indignação. É como se fosse assim.
eu não aguento mais isso tem que mudar. Eu estou indignado com isso aqui. Eu estou inconformado com o que está acontecendo. E essa indignação, você não pode usar ela da maneira errada. Porque muitos pegam a indignação e sabe o que faz? Murmuram em cima. Eu posso estar indignado com um problema, só que em vez da indignação ser o combustível para mim, ela se torna o motivo do meu pecado, porque murmuração é pecado. Eu estou indignado, por exemplo, tem uma situação dentro da minha casa, no meu casamento não está legal. Eu posso ficar indignado com isso, pegar essa situação e essa indignação se tornar o motivo da minha reclamação. Olha, não aguento mais isso. Não dá para mim. Eu vou parar. Eu não sei o que eu faço. Você entendeu? Às vezes, na presença de Deus, no momento da oração, vai ser gerado algumas indignações dentro de você. E quando essa indignação for gerada, ela não é para ser o motivo da tua murmuração, mas ela é para ser o combustível da reviravolta na tua vida. Porque quando gera indignação, por exemplo, eu posso olhar uma situação na cidade. Eu digo como pastor, eu olho na cidade e falo assim, tem muitas vidas se perdendo. Tem uma estatística que diz que nos últimos dias, a cada 3 casamentos, haverá 2 separações. Vocês têm ideia o que é isso? É muito grande. Eu posso olhar e ficar indignado com esta situação e apenas comunicar e não fazer nada. Ou eu posso ouvir, é gerado em mim uma indignação e vou fazer algo para o quê? Gerar vida para casais. Eu posso ouvir que de repente jovens estão se perdendo. E dentro de mim ser gerada uma indignação. E essa indignação eu posso ouvir e falar assim, os jovens não querem saber de nada. Os jovens não querem saber de Deus. Os jovens só querem saber de bagunça. Ou essa indignação dentro de mim pode ser o combustível para eu fazer algo para resolver este problema. Eu não sei se eu estou sendo claro naquilo que eu estou falando. Mas, entenda uma coisa, a tua indignação, ela tem que ser o combustível para algo novo que vai surgir. Que adianta eu estar indignado e reclamando? O que adianta eu estar inconformado e de braço cruzado? A diferença na vida de Neemias, sabe qual que foi? A indignação veio no momento que ele estava orando e ele se levantou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de braço cruzado. E você, escuta aqui, eu não sei se é alguém que está aqui ou alguém que está nos assistindo, eu não sei para quem que é, mas deixa eu te falar uma coisa. Você olha a situação que você está passando, você olha, a indignação gerou em você, você quer fazer algo para resolver uma causa e você se sente incapaz. Sabe quem Neemias era? Um copeiro. Poderia olhar para ele e falar, um simples copeiro. Mas Deus não olha o teu cargo, Deus não olha a tua formação, Deus olha o teu coração e a tua disposição. Deus não usa cargos, Deus usa disponíveis. Mas eu não sei. Deus não está preocupado com isso. Deus quer um disponível. Para você resolver um problema, basta um disponível. Se você estiver disponível para isso, Deus vai fazer algo. Deus vai mover. Você está entendendo? Você pode. Deus não está preocupado se você é capaz. Sabe por quê? Porque Ele não está procurando capazes. Porque Ele é o que capacita. Então, essa é a diferença. O que vamos fazer? Neemias, sabe o que ele fez? Lá no capítulo 2, a Bíblia diz assim,
O rei nunca havia me visto triste, e por isso perguntou: por que você está tão triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade dos meus antepassados estão sepultados, está em ruínas, e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Que pergunta, hein? O que é que você quer? O que é que você quer? Nós temos que saber muito bem o que queremos. O problema nosso é que às vezes a gente não sabe o que quer de verdade. Ou cada hora queremos uma coisa. A gente não tem propósitos definidos. O rei virou para ele e falou: o que é que você quer? Imagina. O que é que você quer? Pega essa. Ele poderia virado, naquele momento, falar assim: rei, vai lá e reconstrói para mim. Reconstrói tudo. O Senhor pode reconstruir, rei. Mas ele não queria que o rei reconstruísse por ele. Ele só queria que o rei o ajudasse. Você sabe qual que é o grande problema? Que a gente quer que o rei faça por nós o que é para nós fazer. A gente quer que o rei faça pela gente o que é para a gente fazer. E entenda uma coisa: Deus não faz por nós o que é para nós fazer. Deus faz por nós coisas que nós não podemos fazer. O que você pode fazer, você deve fazer. Não espere que Deus venha agir na sua vida naquilo que é para você fazer. Então ele, o que fez? Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados foram sepultados. Rei, escuta aqui. Eu quero reconstruir. Eu quero poder ir lá e colocar a mão naquilo que está derrubado e colocar de pé. Eu quero me levantar e fazer aquilo que é para mim fazer. Porque eu estou indignado com essa situação. Então, eu quero me levantar e fazer algo. Ei, tem coisas que quando a indignação bater, você vai ter que se levantar e ir fazer. Não adianta ficar de braços cruzados esperando que alguém faça o que é para você fazer. O problema de muita gente que está indignado com uma situação e quer que alguém resolva para ela. Tem coisa, irmãos, que eu entendo. Não é para você fazer, é para mim fazer. Eu tenho que fazer. Você entendeu? Eu não posso jogar a culpa num irmão de algo que é para mim fazer. Ah, eu não estou a fim de fazer tal algo, mas eu gostaria tanto. Então, queridos, não vai acontecer. Porque tem dores e tem indignações que nasceu no seu coração por causa de algo que é para você fazer. É para você resolver esse problema. Ninguém pode resolver por você. E nós temos que entender isso. Porque quando Neemias se levantou, e aqui acontece algo poderoso.
Porque ele tinha acabado de entender que o tempo de chorar tinha chegado ao fim. Você sabe quando o tempo de chorar chega ao fim? Quando você se levanta para resolver. Você pode se levantar para resolver. Quando você levanta para resolver o problema, o tempo de chorar na sua vida acaba. Você sabe por quê? Já não vai ser mais o tempo de chorar. Vai ser o tempo de semear. Porque a Bíblia diz que aquele que sai semeando, gemendo e chorando, voltará com seus frutos. Você, quando levanta, não sei se você está entendendo, as lágrimas ainda podem estar no rosto, as lágrimas ainda podem estar escorrendo, mas quando você levantou para agir, já não é mais o tempo de choro, é o tempo de semeadura. Porque você está semeando, gemendo, chorando. E o fruto vai vir. O fruto do teu tempo de semeadura vai chegar. E Neemias, ele fez isso, porque isso é muito poderoso. Ao ponto do que? Vou falar mais uma poderosa para você hoje. Quando você se levanta, Deus se levanta por você. Quando você se levanta, Deus se levanta por você. Deus se levanta ao teu favor. O que ele queria? Rei, apenas me libera. O pedido dele para o rei foi o seguinte: me libera para ir reconstruir, faz uma carta, porque eu vou passar em outras nações até chegar aonde o meu povo foi destruído. Então faz uma carta para esses reis, que eu sou servo do Senhor, para que nenhum desses reis me ataque, para que nenhuma nação me destrua. Então o pedido dele era o quê? Me libera e me dê uma carta. Mas, você sabe o que aconteceu? O rei não apenas lhe deu uma carta, o rei lhe enviou guardas para que o protegesse. Então, não apenas liberar já era um milagre, mas além de liberar, Deus deu proteção para ele. Porque quando você se levanta, Deus levanta por você. Quando você levanta por uma causa para resolver, quando você está ali levantando, semeando, gemendo, chorando, quando você está de pé, quando você tomou uma atitude, Deus irá agir aonde você não é capaz de agir. O que nós temos que fazer? Tomar essa palavra para nós. Porque às vezes imaginamos que, me levantei. Não, querido, levante-se com lágrimas nos olhos e vai resolver essa indignação. Vai tomar uma atitude. Entendeu? E qual atitude você tem que fazer? Você sabe que quando Deus te dá uma direção, quando Ele gera essa indignação em você, virá junto a estratégia do que se fazer. A força para fazer, a força para reconstruir, a força de como agir, sabedoria para lidar com as adversidades. Então, quando Neemias se levantou, junto com ele veio a força, a sabedoria, a direção e a provisão. Tudo isso veio com Neemias, pelo simples fato de se levantar, de entender, o tempo de chorar acabou. A chave vai virar. O ciclo vai mudar, algo vai acontecer. Você tem chorado? Eu posso dizer para você hoje, levante-se, coloque-se de pé. Entenda uma coisa, Deus vai se levantar por você. Deus vai agir onde você não é capaz de agir.
Você crê nisso? Você toma essa palavra para você? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você coloque sua mão sobre o seu coração. Quero que feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Tem sido dias difíceis, dias de lágrimas, de choro, dias complicados, mas uma coisa é necessária, é você hoje se levantar e falar assim: o tempo de chorar acabou, o tempo de chorar já deu. E eu vou caminhar. Eu vou fazer algo. E eu sei que capaz de resolver tudo isso sozinho eu não sou. Eu sei que eu não sou capaz de resolver tudo isso sozinho. Eu sei que eu não sou capaz de dar um jeito. Porque às vezes o problema não é você, é alguém. E como que muda o coração de alguém? Porque nós não somos capazes. Mas Deus está falando hoje. Se você fizer a sua parte, se você como esposa fizer a sua parte, se você como marido fizer a sua parte, Deus vai trabalhar no coração da outra pessoa. Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele por você. Toma essa palavra. O tempo de chorar acabou. Porque mesmo que você esteja de pé caminhando, mas com lágrimas nos olhos, já não é mais o tempo de choro, é o tempo de semeadura. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Eu sei que o Senhor tem um novo tempo para essa pessoa, um novo momento. Esse tempo de dor, de choro, de luta, de lágrimas, chegou o momento dessa pessoa se levantar e começar a provar de coisas novas sobre a vida dela. Porque o Senhor é um Deus de grandes coisas. É um Deus que pode fazer algo novo acontecer. Aonde estava destruído, pode haver restauração, pode haver reconstrução, pode haver um novo tempo acontecendo. Meu Deus, que a tua mão, a tua graça e o teu poder coloque essa pessoa de pé agora. Eu quero que você nesse momento, você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Orar. Neemias sentou, chorou, mas ele orou. Que você pegue a palavra agora nesse momento. Que você pegue aquilo que foi ministrado e comece a falar com Deus. Deus tem palavra para a tua família, então comece: Senhor, o Senhor tem palavra para a minha família. As portas precisam ser abertas, então comece a dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor abriria as portas. Então Ele quer algo de você, não que alguém ore por você, mas que você faça a sua parte agora nesse momento. Você pode fazer isso? Então faça, abra sua boca. Não abra os seus olhos, mas abra a sua boca e fale com Deus. Você que de repente está nos assistindo aonde você está, feche os seus olhos e abra sua boca, abra o seu coração para o Senhor nesse momento agora, porque Ele tem um tempo novo para a sua vida. Aleluia.